Quando me veio à mente esse tema, nem tudo está perdido, queria que nós pensássemos em algumas coisas que não dá para abrir mão, sobre essa dinâmica e essa perspectiva que envolve a família ou o relacionamento familiar. Tudo o que você investir na sua família, preste atenção no que eu estou falando agora, tudo que você investir na sua família, detalhe, do jeito de Deus, vai trazer frutos para você. Amém? Tudo que você investir na sua família, do jeito de Deus, vai trazer frutos para a sua história. Você pode investir corretamente na sua família e certamente será muito abençoado. E você pode investir erroneamente na sua casa e automaticamente nós chegamos àquela trágica conclusão de que você não será abençoado. Como é que eu posso investir bem na minha família? Você pode fazer uma série de coisas com uma motivação correta e então estará abençoando a sua família. Mas tem um detalhe, uma linha muito tênue aí, porque às vezes a gente acha que coisas boas são o melhor. Nem sempre o que nós achamos que é uma coisa boa, a gente tem que trazer para dentro da nossa casa, para o nosso contexto de família, porque nem tudo que nós achamos que é bom vale para a nossa casa. Semana retrasada a gente falou de algumas coisas aqui. Por exemplo, vou citar aqui rapidinho, só para você poder entender. Exemplo, a internet é uma coisa boa, sim ou não? É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Agora, se você não souber usar ela dentro da sua casa, se os seus filhos não souberem usar a internet dentro da sua casa, o que você aparentemente entende que é uma coisa boa, acha que é uma coisa boa, se transforma numa tragédia. Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás e constatou-se que um dos maiores índices de infidelidade hoje, ele se dá a partir de sites de relacionamento. Maior porta aberta dentro de uma casa hoje para que a infidelidade venha é o acesso fácil à internet quando não se sabe como utilizá-la para o bem. Quando a gente fala dessa questão dessa porta aberta, isso é muito vasto. São sites de relacionamento, como eu citei aqui há 2 semanas atrás, são pessoas que você acaba se relacionando do dia a dia, pessoas que você acaba conhecendo, e existem pessoas que fazem uso desse meio de comunicação de uma forma errada. Ele tem uma motivação errada no seu coração. Irmã querida, olha para mim aqui, em nome de Jesus. E meu irmão querido, olha para mim aqui. Às vezes a gente acha que algum tipo de elogio que se recebe de alguém que não é o nosso cônjuge é uma coisa bacana. Toma cuidado, você homem e você mulher. Alguém chegar com aquela conversa assim para você, então, querida, e não é seu esposo, fique esperta. Pessoa chegar com aquela conversa, mais ou menos assim, meio melosa, nossa, você é linda, você não sei o quê, fique esperta. Fique esperta. Alguma mulher que não seja sua esposa, manda algum tipo de mensagem para você, dizendo, nossa, você estava muito lindo hoje, muito bonito hoje. Fique esperta, presta atenção. Uma mensagem, vamos imaginar que você tem uma boa motivação no seu coração, você faz na frente de todo mundo. Tem irmãs aqui, que ela está do lado do esposo, falei, a irmã está elegante hoje. E é verdade, eu não estou mentindo, e também o irmão, quando eu falo isso, não vai escandalizar, porque conhece o pastor que tem, pelo menos eu acredito dessa forma, né? Alguém que caminha na fidelidade com a esposa, que respeita as ovelhas, mas alguém num privado, numa situação mais reservada, chegar para jogar uma conversa, minha querida, não caia nesse papo, não dá trela, não dá boi. Já escutei essa pressão, né? Não dá boi, né? Não dá boi, porque senão o cara vem com uma boiada para cima de você, de conversa tola. Pode voltar, por favor, não coloca ainda não. Então, atenta, né? Atenta para essa porta que você tem dentro da sua casa. Agora vamos um pouquinho além. Eu não quero delongar nessa questão, mas, por exemplo, um filho que tem acesso indeterminado
indiscriminado, não seria essa expressão, mas um acesso livre à internet dentro da sua casa. Você acha que você tá tranquilo, e você não está tranquilo dentro da sua casa muitas vezes. Você deixa o seu filho ver o que ele quer. Você quer ver uma coisa que a gente acabou esbarrando aqui na semana retrasada, que eu citei para vocês, por exemplo, séries de filmes. Você que é pai, você que é mãe, que tem acesso a Netflix, veja o que o seu filho está assistindo, veja o que a sua filha está assistindo, preste atenção. Pastor, por quê? Porque tem coisa lá que é sexo explícito. E a nossa moçada tem acesso a isso assim, indiscriminadamente. Então, fica atento, pai. O seu filho que é adolescente, seu filho que é uma criança, a criançada hoje bota a gente no bolso nessa questão de manusear equipamentos eletrônicos, você sabe disso. Então, vamos prestar atenção. Então, observa que tudo que você investir na vida da sua família, do jeito de Deus, do jeito certo, vai trazer bênção, com certeza. Mas se você não tomar cuidado, isso pode se tornar um tremendo problema para você. E para ter uma casa abençoada, uma família abençoada, e não perder as coisas, não perdermos as coisas, se de repente hoje eu falei algumas coisas que você já conseguiu entender, que na sua casa esta é a realidade, então nem tudo está perdido. Acredita nisso que eu estou falando. Só que você precisa de mudar a sua postura, mudar o seu posicionamento, quem sabe. Primeira lição que eu queria compartilhar, coloca para a gente, Danilo, por favor. O seu maior patrimônio não é o que você tem, é a sua família. Pastor, eu dou para minha família uma casa muito boa. Que bênção. Isso não é maldição, não pode ser maldição. Que bênção. Pastor, eu dou um bom carro, uma boa condução para os meus filhos, para as minhas filhas. Amém. Que bênção. Mas deixa eu te falar, no final de tudo isso, no final de tudo, no final dessa jornada da vida, o que vai de fato valer a pena é aquilo que foi eterno que você deixou. Até porque essas coisas dessa vida, todas elas vão passar. Eu nunca vi um homem levar no seu túmulo, por bonito que seja o túmulo dele, alguma coisa que ele possuísse. Com exceção dos grandes reis do Egito, daqueles grandes faraós que eram enterrados com alguns dos seus bens, que eram enterrados com especiarias, com ouro, com coisas muito caras. Na história a gente não vê. Eu já vi na minha vida gente ser enterrada dentro de um caixão caríssimo, de mais de, 20 mil reais, mas pensa num negócio diferente, um negócio diferenciado. E já vi gente ser enterrada num caixão de papelão, coberto sabe com o quê? Com galhos de cedrinho. Picaram o cedrinho e jogaram em cima da pessoa, acho que para dar um cheiro, não sei o que é. Eu sei que a pessoa coberta dos pés à cabeça, forrado assim, e o caixão de papelão, só estrutura de madeira, e as alças firmes, tudo, mas a tampa de papelão. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, nunca tinha visto um negócio daquele. Foi a primeira vez que eu vi, isso faz tempo já. Eu acho que se bobear hoje tem até de plástico, então que a turma quer economizar, né? Mas olha só, há um tempo atrás, vocês lembram quando começou a estourar os escândalos no país, e aí prenderam um camarada chamado Reik Batiste. Lembra desse camarada aí? Esse cara tinha um carro, ele mandou dar um banho de ouro no carro. Você imagina a loucura, imagina quanta grana ele não investiu para fazer isso, para folhear o carro de ouro. Você já viu isso? Eu não tinha visto. O cara tem que ter muito dinheiro, está certo que o dinheiro veio de um jeito errado, veio de um jeito totalmente desprovido de amor pelo próximo. Então a gente precisa de entender rapidamente que o seu maior patrimônio, o nosso maior patrimônio, não é o que nós temos, mas é a nossa família. Você pode conquistar casas, você pode conquistar carros, você pode conquistar, de repente você tem vontade de viajar o mundo. Olha, eu viajei 40 países, 20 países, 10 países. Ah, não viajei nenhum, mas conheci o Brasil inteiro de ponta a ponta. Que legal, mas a questão é, o que você está deixando de bom para a sua família? De valor eterno.
do que vale de fato a pena, o que vai fazer diferença lá na ponta. Observe nas palavras de Davi, o quanto a família era importante para ele numa oração que ele fez. Coloca para a gente aí, por favor. Lá em 2 Samuel 7, 29, está escrito assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Olha a preocupação dele. Para que eles continuem ricos? Não, embora também continuaram ricos. Para que eles continuem tendo muito dinheiro, para que eles continuem tendo muitas posses, para que eles continuem administrando muito bem as coisas que eu consegui conquistar? Não. Senhor, abençoe minha família para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Sabe, que você possa chegar daqui uns dias e falar: bendita seja a minha família, e fazer essa oração. Bendita seja a minha família para sempre. Você quer deixar uma marca bacana aí na vida dos seus filhos? Deixa o Senhor para eles. Incute na vida deles Jesus. Incute as marcas do evangelho verdadeiro, do evangelho rico. Não é o que você pode deixar de bens para ele que no final das contas vai fazer diferença. Você pode até deixar alguma coisa, eu espero que você deixe de verdade. Faço votos diante de Deus, entenda bem essa expressão, né? Mas eu espero no Senhor que você possa deixar o seu filho remediado, deixar o seu filho abençoado, até materialmente falando, mas que acima de tudo isso, você possa deixar o Senhor para ele, em nome de Jesus. Sabe, gente, quando a vida de um homem vai passando, a gente vai começando a não dar muito valor para muitas coisas. A gente vai mudando os nossos pensamentos e algumas coisas que alguns anos atrás a gente dava tanto valor, a gente rapidinho começa a entender que o foco é outro, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus. A gente começa, sabe, a passar por um processo de transformação. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós somos lapidados pela palavra de Deus, quanto mais permitimos que Deus venha sobre nós, que Deus trabalhe no nosso coração, que Ele tenha liberdade para fazer o que quiser com a nossa vida, os nossos valores, eles vão sendo lapidados, eles vão sendo transformados. A matéria, embora ela é importante, sim, para a nossa sobrevivência, mas ela ocupa o lugar dela. A gente não troca um tempo com um filho por uma nota de R$100, por uma nota de R$200, ou uma noite de trabalho, quem sabe. Hoje de manhã eu fiquei tão contente. Tem coisa que a gente ouve assim, que a gente ganha o dia. Eu estava conversando ali rapidinho, no intervalo do CTM, com duas irmãs queridas nossas aqui. Depois conversei um pouquinho com o Louro, mas a irmã desempregada, a irmã passando as suas dificuldades, lutando com a vida, e aí alguém, acho que ontem, se não me falha a memória, ligou para ela: amanhã dá para você vir trabalhar? E ela disse assim: se for depois das 11 horas eu posso. Por que depois das 11? Porque o CTM é das 9 às 11. Aí eu pergunto para você, olha para mim aqui, Deus não vai honrar alguém que tem uma atitude assim, desse jeito? Eu acho linda a atitude. Depende, você fala assim: não, mas eu tenho que trabalhar, senão não levo o pão para casa. Irmão, eu entendo. Não largue o seu trabalho porque você tem que entrar na escala lá do domingo, não é isso que eu estou falando. Mas é uma coisa esporádica que ela tem, é um bico que aparece de vez em quando. E ela foi sincera, e eu achei assim muito bacana, de verdade. Eu ganhei a minha manhã, o dia de hoje, para mim foi um testemunho. Eu falei: poxa, que legal. E qual que é o que está por detrás disso? Os filhos vindo junto. Deu para entender? Não é só ela que seria afetada, é ela e os filhos. Para mim é testemunha do que Deus está fazendo no nosso meio. Então nós precisamos olhar para essas coisas e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque a tua bondade tem se estendido. Queridos, eu queria apontar 3 coisas nas quais você deveria investir na sua família. E eu queria que você abrisse o seu coração. Abra o seu coração para essas 3 coisas que eu vou falar para você. Quem sabe disso aqui
depende muito do bem-estar que você pode ter dentro da sua casa a partir de amanhã. Primeiro, invista na vida espiritual. Não podia ser outra coisa em primeiro lugar, gente. Invista na vida espiritual da sua família, na vida espiritual do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Em casa, quando um não está muito bem, o outro já chega e fala, você não está bem? Não estou bem. Ou a Helenice fala, não estou bem, então vamos orar. A gente não deixa para depois, a gente não fala assim, depois a gente ora, tá? Às vezes a Maiara olha e fala, pai, está tudo bem? Eu falo, está tudo bem. Eu falo, não, você está com a cara meio esquisita. Eu falei, é que eu nasci só com essa. Eu brinco com ela, né? Eu falo, não, é que a cara do pai é assim mesmo. Estou brincando, gente. Eu falo, pai, você tá tudo bem? Eu falo, está tudo bem, filha. Aí já teve um momento dela perguntar se está tudo bem. Eu falo, pai, não está muito legal, você pode orar comigo? E a gente orar. Então, assim, a reciprocidade dentro da casa. Filhos, não esperem os papais de vocês olharem para vocês e perguntar se está tudo bem. Não está tudo bem, chega para o pai, chega para a mãe. Meu irmãozinho querido, minhas ovelhas, meus cordeiros queridos, vocês têm que entender o seguinte, que o pai com a mãe são seus melhores amigos. Teve gente aqui, algumas exceções, que infelizmente o pai não foi o melhor amigo, a mãe não foi a melhor amiga. Nós temos pessoas aqui que sofreram na vida com o pai e com a mãe. Mas nós que estamos aqui juntos, como igreja do Senhor, aprendendo as coisas de Deus, o que as meninas precisam entender é que a mãe é a melhor amiga, é que o pai é o melhor amigo, os filhos da mesma forma. E pai, deixa eu te falar uma coisa, quando você não estiver bem, seu filho notar alguma coisa, chega para ele e fala, filho, ora por mim aí, filha, ora por mim aí. Então, primeira coisa, invista na vida espiritual. Quando eu estou falando de vida espiritual, eu não estou falando só das orações que a gente faz lá na nossa casa. A propósito, olha para mim, por favor, olha para mim. Isso a gente tem feito dentro da nossa casa, nós temos orado uns com os outros, irmãos. Nós queremos uma igreja forte é composta de famílias fortes. A família é a célula máter, ela é aquilo que nasceu no coração de Deus. Por isso que a gente não aceita essa bandalheira toda que o mundo está fazendo com as famílias. A desvalorização da família, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, nessa noite. Mas observe, invista na vida espiritual da sua família, ensine. A segunda coisa, invista na proteção da sua família, proteja a sua casa. Proteja a sua esposa, proteja o seu esposo. Irmãos, vou dar mais uma pegada aqui, legal agora, hein? Destrava o celular para o cônjuge. Você precisa de entender que a sua mulher precisa ter acesso em todas as coisas que diz respeito à comunicação sua. E da mesma forma o esposo. Destrava o celular, destrava, entrega. Está aqui, ó, é livre. A sua esposa é a sua protetora e o seu esposo é o seu protetor, minha irmã. Não tem nada de errado, então destrava esse negócio, entrega na mão dela, fala, pode ver o que você quiser. No meu celular tem senha para acessar ele. Aí destrava. Mas a Helenice sabe qual é. A Maiara sabe qual é. Eu não tenho o que esconder. E você não pode ter o que esconder do seu cônjuge, em nome de Jesus. Deu para entender? Por que tem filho que tem o celular travado? Porque ele está escondendo coisa do pai. Às vezes esconde coisa do pai e fala assim, olha, deixa eu ver o seu celular. Você pega e fala, não pega no meu celular não. Irmão, fica atento, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O bicho é astuto. Trabalha 25 horas por dia, não é nem 24 horas, ele faz hora extra ainda. Os demônios eles estão o tempo todo circulando, rodeando. Dê proteção devido à sua família. Deixa eu te falar, dentro dessa questão da proteção, ensina o que é justo. Dar proteção significa, olha para mim aqui, dar proteção significa que quando o meu filho errar, eu não vou assinar embaixo. É uma forma de proteção, você sabia? Você vai proteger ele de continuar errando. Você vai proteger ela de continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Então não assina embaixo de coisa errada que o seu filho possa fazer. Não espanca, mas ensina, senta, conversa.
Por que que os filhos às vezes têm essa atitude? Porque o pai é explosivo, porque a mãe é explosiva, porque a mãe, se pegar, vai misericórdia, vai dar problema sério. Então, uma forma de proteção é você entender que o seu filho precisa ser alguém justo, e você precisa ensinar o caminho do que é justo para ele. E num terceiro aspecto, eu queria que você prestasse muita atenção agora, uma outra forma de proteger a sua família, de investir na sua família, invista na educação social da sua família. Gente, a igreja tem que fazer diferença. A gente tem que respeitar a fila. A gente precisa entender a hora de falar, a hora de ficar quieto. A gente precisa entender a hora de dar glória a Deus, a hora de não dar glória a Deus. Tudo a gente tem que ter educação. Tudo a gente precisa de ter. Isso é educação social. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a dizer muito obrigado. Hoje está raro a gente ver uma criança, um jovem falar obrigado, é daí, como se fosse obrigação do mais velho dar a ele aquilo que ele está pedindo. Observa, senta dentro de um ônibus hoje, aquela história de dar o lugar para a pessoa mais idosa, não estou generalizando, mas é quase que raridade. Eu já vi muita situação, a mulher lá carregada de sacolinha, uma senhorinha já jovem do lado, mas nem olha para o lado. Educação social. Deixa eu... Vocês vão me entender muito bem. É uma educação social, quando como na sexta-feira a gente teve uma baita de uma refeição aqui, as pessoas ouvirem a voz do pastor que diz assim, se sirva, mas não esquece que está vindo gente atrás. E você se servir de boa. E na segunda vez, ir lá quantas vezes for necessário, mas na primeira ida, você não fazer aquela montanha no seu prato. Gente, eu estou ensinando a igreja o caminho que deve andar. Correto ou não, irmãos? Tem comida para todo mundo, não sobra nada, que a gente não guarda nada, não joga nada fora, mas a gente tem que entender a educação social, nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que aprender às vezes. Porque tem gente, às vezes, que por mais que você ensine, mais que você fale, o que a pessoa vai fazer? Ele vai fazer o oposto. Aí aquele visitante que a gente permitiu que ficasse lá por último, e não damos as honras para os nossos visitantes às vezes, deixa passar na sua frente, você que é membro da igreja. Deixa o mais velho passar na frente, deixa pessoa acima do seu, eu brinco, né? Acima de 70 nada, né? Tem que ser menos, né? Acima dos 65 já tem que passar na frente, né, amor? Vamos começar a honrar, Maurício, o nosso povo aqui, amém? Solange? Vamos começar a honrar os mais velhos aqui nessa igreja. Pode falar, Maurício. Isso. Trouxeram o pessoal para frente. É isso aí. Os nossos jovens, a gente tem que ensinar isso. Larissa, tem que ensinar isso para a moçada. Vamos passar os velhinhos na frente. Está dando para entender, irmãos? Nem tudo está perdido. Nós estamos aqui como igreja, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ensinar, estamos aqui para receber, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? É isso aí. Vamos glorificar o Senhor então. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Passa para nós aí, Danilão, por favor. Segundo lugar, quando o seu casamento for bem, as coisas em volta irão bem. Parece redundante, mas tem gente que não consegue entender isso às vezes. Então deixe o seu casamento ir bem, permita que o seu casamento vá bem. Pode dar um enter para nós, Ju, por favor? Olha aí. Quando se tira o casamento da família, tira-se o pacto. Quando tira-se o pacto, se tira a cumplicidade. Quando se tira a cumplicidade, tira-se a fidelidade. Por isso, preste atenção, aqui nós acreditamos no casamento do jeito de Deus. E o casamento do jeito de Deus, ele traz bênção sobre a nossa vida. O que é o casamento do jeito de Deus? Vamos tentar entender alguma coisa aqui. São 3 princípios de autoridade que nós temos sobre a nossa cabeça. 3. Primeiro, a autoridade dos pais sobre a nossa vida. Amém? Então, minha irmã, olha para mim aqui, minha jovem, meu jovem.
pai, estou querendo casar. Já não existe mais essa conversa. A bênção do pai, para alguns, tanto faz como tanto fez. A bênção dos pais da moça, da menina, tanto faz como tanto fez. Há uns anos atrás, um jovem se engraçou com uma moça da igreja. Ela tinha uns 13 anos de idade, ele já tinha os seus 17, quase 18. E aí, o que ele fez? Bom, eu preciso namorar com essa menina porque eu estou apaixonado por ela, e a menina se apaixonou por ele também. A família dele não era da igreja, o pai dessa moça não era da igreja, mas a mãe dessa menina era da igreja. Ela disse o seguinte: se você quiser namorar a minha filha, você precisa ir conversar com o pai dela. Tudo bem? Não, tudo bem, eu vou lá. Chegou lá num dia, Márcio, o nome desse rapaz, chegou lá para conversar com o pai da Amanda. E aí, chegou lá, então, eu queria namorar a sua filha. Daí ele perguntou para o rapaz, falou, quantos anos você tem? Acho que é 17 ou 18, alguma coisa assim. Tinha uma diferença lá. Ele falou, então, minha filha é muito nova. Se era 13, 14, era novinha. Ele falou, enquanto ela não completar uma determinada idade aí, pelo menos os seus 18 anos, você não vai poder namorar com a minha filha. O rebelde faria o quê? Esse cara não está com nada, meu, que isso? Eu vou pegar a filha dele, vou namorar, a gente namora escondido, está tudo feito. Não, mas por ser um filho de Deus que ele fez, eu vou esperar. O senhor pode ter certeza que eu vou esperar. O pai, eu acho que pensou assim, né? Vai esperar nada, daqui a pouco está arrumando outra menina por aí, não vai esperar nada. Esperou, irmãos, esperou. Acho que 5 ou 6 anos o menino esperou, orando, clamando. E aí, na hora certa, a coisa aconteceu. Outra situação, o garoto chegou, estava encantado por uma moça, os dois já de maior, formados já em faculdade, cada um com seu trabalho, bacaninha. Aí, pai, eu estou gostando da moça, da fulana de tal, os pais dela são da igreja, ela é da igreja, uma moça muito bacana, fantástica, mas eu queria saber, pai, se eu tenho a tua bênção sobre a minha vida. Aí o pai, que é um pastor, olhou para ele e falou assim, filho, a minha bênção vocês têm. Agora, se não tiver a bênção do pai dela com a mãe dela, então você não vai poder namorar. Tranquilo? Tranquilo. Tenho sua bênção então, pai? Tenho minha bênção. E aí o que aconteceu? Foi lá conversar, né? O pastor falou assim, não, você já está liberado para namorar. Ele falou, não, pai, eu preciso conversar com o pai dela agora. A gente decidiu que se não tiver a bênção do pai dela, bem como o senhor falou, a gente não vai namorar. E aí passou, foi lá conversar com o pai da moça, e o pai da moça disse, não, vocês têm minha autorização, têm a minha bênção. Jovens, para namorar vocês precisam ter a bênção do pai com a mãe. Pastor, mas não é assim hoje, esse negócio está muito quadrado. Não, está bíblico. Não é quadrado, é bíblico, é negócio de honrar. Sabe esse negócio de honrar? Esse princípio da honra que a gente ensina o tempo todo aqui. Você precisa de honrar quem honra você. Seu pai te honra, sua mãe te honra, então honre ele. Até porque, se der um BO no meio do caminho, você vai correr para onde? Vai correr para a barba do velho lá. Vai correr para a saia da mãe. Então tem que entender. Primeiro princípio de autoridade são os pais. Segundo, que nós acreditamos aqui, eu preciso de abrir um parênteses quando eu for falar sobre esse segundo ponto, as leis do país. Por que nós dizemos que é importante que os membros da igreja respeitem as leis do país? Porque a Bíblia diz que a gente tem que respeitar. Quer um exemplo disso? Abre em Romanos, capítulo 13, a sua Bíblia. Abre aí. Não está projetado esse texto não, mas a gente vai aqui atentar para esse texto, Romanos 13, você abre a sua Bíblia comigo, e eu vou ler para você, Romanos 13, aqui fala de submissão que a gente tem que ter sobre as autoridades civis. Romanos 13 diz o que? 1 e 2, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
Amém? Continua. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Ou, preste atenção. E aí diz o quê? E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É Deus que condena as pessoas? Não, é a pessoa que se condena. Deu para entender ou não? Então o que a gente insiste aqui, o que a gente ensina aqui? Né? Que você precisa, é importante que você, quando pensar em casamento, pense na bênção dos pais e pense nas bênçãos da lei. Pensa no casamento civil, nós acreditamos nisso aqui. Há irmãos que não são casados nesse civil, a gente não fecha as portas da Betel para irmãos que, por exemplo, o esposo não é um cristão e não é casado e ele não quer casar. A gente entende que a salvação é individual. Esse é o nosso conceito hoje aqui. Mas tendo a condição de poder ajustar a coisa, ajuste. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei também traz bênçãos. Correto ou não? Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos uma irmã nessa condição, no nosso meio lá no passado, o esposo veio falecer. Ela viveu um bom tempo junto com ele, uma benção, esse irmão é uma benção, não preciso dizer quem é. Uma benção, irmão, uma benção na nossa comunhão. Só que daí que acontece, na hora da questão da lei, não tinha o casamento civil. Nós estávamos às vésperas de fazer o casamento civil deles, aí o irmão veio falecer. Isso trouxe consequências. Correto? Então nós acreditamos na bênção dos pais, nós acreditamos na bênção da lei, e nós acreditamos na bênção sacerdotal. O que é isso? A bênção que a igreja exerce sobre a vida da pessoa, que o pastor, que aquela figura de autoridade exerce sobre a vida das pessoas. Agora, de verdade, deixa eu abrir um parêntese aqui, você precisa entender o que eu vou falar aqui agora, senão você vai ficar meio bravo comigo. Então abre os seus ouvidos espirituais. Às vezes as pessoas chegam ao pastor e falam assim, pastor, eu vou fazer isso, ele só vem comunicar. Eu falo, você já decidiu? Amém. Está resolvido, só está comunicando. Né? Aí daqui a pouco acontece, a coisa dá uma embolada no meio do campo lá, e a coisa... Aí o que acontece quando a coisa azeda? Pastor do céu, o negócio deu tudo errado. Você devia ter procurado antes. Devia ter pedido um aconselhamento antes. Quem se aconselha com outras pessoas antes de tomar algumas decisões na vida é abençoado. Na multidão dos conselhos, a sabedoria. Correto ou não? Amém? Então, tem uma decisão importante para tomar, porque assim, às vezes a pessoa fala, o pastor é figura de autoridade sobre a minha vida. Se eu sou figura de autoridade sobre você, então você tem que entender que você é minha ovelhinha. E precisa de obedecer à voz do pastor. Eu não sou um pastor pegajoso, não quero saber da sua vida nos mínimos detalhes, de forma alguma, mas como pastor, se eu ver que você está fazendo alguma coisa errada, eu preciso de chegar para conversar com você para te alertar, porque eu te amo. Amém, gente? Porque assim, o bom pastor, a exemplo de Jesus, o que ele faz? Ele dá vida pelas ovelhas. A gente geme às vezes, viu, gente? Meu Deus do céu, a gente dá uma gemida às vezes, a gente olha para uma coisa e outra, você fala, meu Deus, não precisava de estar acontecendo isso, Senhor. Não podia estar acontecendo isso, Pai. Mas como nem tudo está perdido, como a gente está falando nessa noite, há tempo de, inclusive, você rever os seus conceitos sobre a figura dessa pessoa, sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida. Assim como todos os líderes que aqui estão aqui para ser um canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Então são 3 os princípios de autoridade sobre nós: os pais, a lei e a bênção sacerdotal. Para que a sua família possa sair bem, ame a sua família. O que diz aí? Eu acho maravilhoso esse texto. Todas as vezes que eu leio eu fico encantado. Só que eu queria que você atentasse o tipo de amor que é exigido aqui. Olha só, ainda que essa expressão aparece 3 vezes, no versículo 1 e lá no versículo 3. Uma no versículo 1, uma no versículo 2 e uma no 3, no início. Diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, prato como que retine. Espera um pouquinho. Eu posso ter todos os dons,
ser o super crente, mas se não tiver amor, vamos supor, a pessoa, ele tem o dom da profecia, ele ministra a palavra com autoridade, mas aí trata mal os outros. Não está valendo nada. Entendeu? Porque se não tiver amor, não vale nada. Você pode plantar bananeira, exercendo os seus dons. Se não tiver amor, não presta. É palha, é bagaço diante de Deus. Olha aí. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que tenha o dom de profecia e sabe todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha fé. Isso aqui é sério, gente. E tenha uma fé na proporção, né, na medida, que seja capaz de mover montanhas. Nós estamos falando de uma pessoa que tem fé, o dom da fé, que acredita que as coisas acontecem a partir da manifestação da fé na sua vida. Mas se ele não tiver amor, o que adianta? O que adianta? Eu amo a minha esposa, é um ciumentão de mão cheia. Ela não dá motivo, você é um ciumento. Ah, eu amo meu esposo, ou vice-versa. Né? Tem um ciúme da minha esposa, mas ela não dá motivo. A Bíblia diz que o amor não arde ciúmes. O amor não arde ciúmes, o amor verdadeiro não. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, assim por diante. Verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possua. Gente, é assim, eu dou tudo que eu tenho. Minha casa, meu carro, minhas roupas, dou tudo. E aí vai um pouquinho adiante ainda. Ah, além de dar tudo que eu tenho, eu dou o meu corpo para ser queimado, para ser martirizado. Você não tem amor? Não está valendo nada. Gente, olha a profundidade desse negócio. Quando eu olho para isso aqui, meu coração estremece e me diz o seguinte, que o tipo de amor que eu tenho que manifestar para com você é um amor muito apurado. É um amor muito assim, refinado. Não é uma palha, não é um fogo, não é aquele negócio de falar que amo com todas as letras possíveis. Mas na hora, de fato, de provar esse amor, a gente tira o pé. Eu amo você. Move, né? Mais ou menos assim. Demora até para falar, né? O Frank gostou. Eu amo você, irmão. Não dá nem para entender direito. Não é esse tipo de amor, gente. Não é isso. Amém? Vamos amar mais. Amar de verdade. Sacrificar-se. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha só as características do amor. Nem tudo está perdido, hein? Mas esse amor, ele é top, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não, o quê? Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor que a gente tem que ter aqui dentro, é o dom maior. Amém? Então olha só, entenda o seguinte, quando o seu casamento for bem, as coisas irão bem. Então o que não pode faltar? O amor, não pode faltar o amor. Por último, nessa noite, abre o seu coração, é preciso depositar nos pés do Senhor as diferenças para caminhar juntos. Diga assim, é preciso depositar aos pés do Senhor as nossas diferenças para caminharmos juntos. Olha aí o que diz Amós, pode passar. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Na versão revista atualizada está escrito assim, como andarão juntos se não estiverem de acordo?
Só que pode ser aplicado em todos os aspectos que você possa imaginar. Relacionamento do dia a dia, lá na célula, você com a sua esposa. É fato, gente. Se a gente não tiver de acordo, a gente não anda junto. E como que a gente vai andar junto se a coisa está pegando fogo, está dando uma faiscada? Você precisa entender a importância de vir aos pés da cruz. Tem uma cruz aqui. De fazer isso aqui, ó, dobrar o seu joelhinho do lado da sua esposa, de curvar a sua cabeça aos pés da cruz e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. E de contar para o Senhor todas as dificuldades que vocês estão enfrentando. De contar para o Senhor todas as limitações que vocês têm individualmente, que é muito visível aos olhos do cônjuge. Ei, olha para mim. Para escutar um pouquinho mais o outro. Às vezes o outro vai dizer coisa que nós não estamos enxergando. Quantas vezes na minha vida eu precisei de parar para escutar minha esposa porque ela estava enxergando coisa que eu não estava enxergando. E o negócio parece que é praga, né? Você vai na contramão, dá B.O. Dá porcaria. Você vai fazer diferença. Ah, eu não falei para você. Ainda bem que é misericordiosa, né? Ela chega, né? A Eline tem uma paciência, mas ela chega assim, então, meu bem. Ela começa amaciando, né? Então, meu bem. Você lembra que a gente falou? Então, Lê, você lembra que a gente falou? Eu falei, você tinha razão. Bom, o tempo vai passando e esse tipo de coisa vai se tornando cada vez mais escasso, graças a Deus. Sabe por quê? Porque a gente aprende a sentar do lado do outro para ele dizer o que ele tem que dizer. Tem coisa que dói. Tem coisa que eu vou falar para vocês, dá até suador. Você faz até assim, ai Senhor, tem misericórdia. Aí de repente na sua cabeça fala assim, tudo menos isso, não precisava estar escutando esse negócio. Não precisava estar escutando, então não faz. Não precisava estar escutando, então respira fundo para o próximo passo. Pede sabedoria para Deus, a Bíblia diz o que em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É de forma desmedida, Deus dá, Ele quer despejar a sabedoria na nossa cabeça. Às vezes você vê pessoas agonizando. Por que você vê pessoas agonizando? Porque não consegue parar para dar uma respirada funda. Sabe aquele negócio do ímpeto, aquele negócio da hora, aquele negócio de falar sem pensar? Todo homem, pois, seja tardio no falar, pronto para ouvir, diz a Escritura. Sabedoria que vem do céu, nem tudo está perdido. Pastor, o negócio está meio assim para o nosso lado, então Deus hoje te chamou aqui para você ouvir essas coisas. Passa aí para a gente, Ju, por favor. O caminho da sobriedade em um casamento é o caminho da unidade. Sem ela não existe paz. Eu quero trilhar o caminho da paz. Então, você precisa de entender que o caminho da sobriedade é o da unidade. Você tem que caminhar junto. Dá mão, vamos lá, estamos juntos. Está tomando bordoado, os dois estão tomando junto. Está difícil, os dois estão juntos. Gente, vocês acham que tudo é perfeito? Teve uma época na minha vida que eu pensei em separar da minha esposa, e ela também pensou em se separar de mim. Eu já era pastor. Sabe, quando eu falo isso para vocês, eu falo assim com o meu coração partido. Eu me lembro de uma vez que eu fui para a casa dos meus pais, e eu falava assim, eu preciso resolver isso logo na minha vida, na minha cabeça. Aí eu coloquei minha mãe dentro do meu carro e falei, mãe, eu quero dar uma volta com a senhora. A senhora pode sair um pouquinho comigo? Só nós dois. Aí,
Minha mãe, todo aquele jeitinho dela, sentou do lado. Eu falei, vamos dar uma voltinha? Eu preciso de falar, eu preciso de desabafar. Ninguém sabia de nada, ninguém da igreja, ninguém. A gente vivia de aparência. Aparência. Domingo as pessoas olhavam para a gente e falavam, que casal bonito. E aí eu me lembro que eu coloquei minha mãe no carro e toquei para a beira da estrada. No final da vila, assim, tem uma estrada que passa, tem umas árvores, um lugar gostoso para parar. Eu falei, mãe, eu não estou aguentando mais. Ela olhou para mim assim e falou, filho, pensa no que você vai fazer. Filho, essa mulher te ama. Filho, não deixa o inimigo te cegar. Filho, respira fundo. Por isso que eu quero dizer para você, respira fundo. Se aconselha com gente que quer o seu bem. Se for se aconselhar aí fora, se você for sentar no divã de um psicólogo que não tem o Senhor, que não tem o Senhor na vida dele, não sou contra a psicologia não, sou favorável. Mas se você for sentar no divã de um psicólogo que não tem o Senhor, eu já ouvi isso de muitas das minhas ovelhas ao longo dos anos que se passaram. O conselho era, você está vivendo essa infelicidade porque chegou a hora de você dar um basta. Se separa. Chegou a hora de se separar, chega de sofrer. Conselho de psicólogo. Eu poderia citar, irmãos, não vou fazer isso, é óbvio, mas gente daqui de dentro, que o conselho foi esse, separa. Ouviu isso. E graças a Deus, veio se aconselhar, a gente falou, não faça isso. Não faça isso. E eu louvo a Deus, porque a minha mãe foi boca de Deus na minha vida. Como eu louvo a Deus pela vida da Dona Maria. Como eu louvo a Deus pela vida dela. Eu brinco muito com a minha mãe, sabe? Brinco demais com a minha mãe. Quando eu passo a mão no telefone, eu canto uma musiquinha para ela. Mas assim, uma musiquinha não muito cristã, né? Nada cristã. Tinha uma música lá do mundo, né, que dizia assim, Dona Maria, me dê água para beber, se você não me der água, era um pagode, um sambão, né? Eu vou falar mal de você, quem que lembra desse corinho aí? Corinho é bom, hein, Solange? Aí eu brinco com ela, quando eu passo no telefone, aí antes de ontem eu estava falando com a minha irmã, aí a minha mãe estava do lado, queria falar comigo também. Daí ela perguntou assim para a minha irmã, pergunta se ele quer água para beber. Aí eu peguei o telefone e cantei a musiquinha para ela. Ela falou, Dona Maria, tem água para beber aí? Pode vir, meu filho, a hora que você quiser. Gente, nem tudo está perdido. É isso que você precisava ouvir aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus é Deus que tem como especialidade os milagres, em nome de Jesus. O pessoal do louvor vai se movendo aqui, eu queria dizer 3 coisas. Hoje, não é amanhã, presta atenção, hoje é dia de dar valor ao que tem valor, sua família. Amém? Segundo, é dia de restaurar o seu casamento, de revigorar e restaurar o seu casamento. E por último, caminhar em unidade verdadeira. Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo?